Ele perseguia até que a luz o derrubou. Chamava-se Saulo, temido, caçador de seguidores do caminho. A caminho de Damasco, partiu para prender, mas o destino o esperava na estrada. Uma luz, tão forte que o silêncio falou. Ali, o perseguidor ouviu um chamado, não para destruir, mas para anunciar. De Saulo tornou-se Paulo, do rigor da lei, a graça que transforma estradas, mares, cidades. Suas cartas acenderam comunidades e cruzaram séculos. Prisão, perseguição, naufrágios, o corpo marcado, a fé inabalável. Paulo deixou um mapa: firmeza na tempestade, coragem na fraqueza, amor acima de tudo. Em casa simples, cartas eram lidas em voz baixa, corações ardiam, vidas mudavam. Onde havia medo nasceu esperança, onde havia divisão brotou comunhão, e o nome de Cristo ecoou por vielas, portos e desertos, como fogo que não se apaga. Ele partiu para mudar o mundo e o mundo mudou por dentro. Quer mais histórias como essas? Siga e compartilhe. As redes estavam vazias, até que uma voz encheu o mar. Pedro, pescador da Galileia. Mãos calejadas, noites longas, esperança na beira d'água. Na areia úmida, passos se aproximaram. Segue-me. O coração obedeceu antes dos pés. Das redes ao chamado, o barco virou púlpito e a margem virou destino. Quando olhou para essa voz, caminhou sobre o impossível. Quando temeu, afundou. Uma mão o ergueu. Na pedra fria, gravou-se um nome novo. Firmeza para sustentar quem cai. Ao redor do fogo do pátio, o medo sussurrou. O galo cantou, o olhar baixou. O coração chorou. Na manhã seguinte, brasas e peixe. Perdão servido como pão quente. O recomeço tem cheiro de graça. Pedro aprendeu a ser rocha, firme, mas humana, forte e ainda assim quebrantada. Em casas simples, abriram pergaminhos. Vizinhos viraram irmãos. Redes que antes pegavam peixes, agora colhiam vidas. E, por estradas de pó e portos antigos, a fé cresceu como chama protegida do vento. De redes vazias à rocha da esperança. Quer mais histórias como essas? Siga e compartilhe. Quando a verdade acende, até as pedras prestam atenção. Em Jerusalém, escolheram servos para cuidar de mesas. E Deus acendeu púlpitos. Estevão, cheio de sabedoria e coragem, serviu pão com graça e palavras com vida. Sinais abriram portas. O coração de alguns se abriu e o de outros se fechou. No pátio do julgamento, pergaminhos tremeram nas mãos. A multidão dividida. A luz inteira. Ele contou a história desde Abraão até o rei que recusaram. Não para ferir, mas para curar. Quando o rumor virou grito, o céu pareceu descer ao pátio, e a paz subiu ao peito. Enquanto pedras pesavam, a graça ficou leve. Ele pediu perdão para quem atirava. Ali perto, um jovem guardava mantos. Mais tarde, guardaria cartas. E depois, guardaria igrejas. O sangue virou semente, a cidade tentou calar, e o mundo ouviu mais alto. Em ruas estreitas, sussurros viraram cânticos. Casas simples abriram portas, os mapas ganharam novas linhas. Porque quando um testemunho cai, 1000 se levantam. A coragem não faz barulho, ela faz caminho. Quer mais histórias como essas? Siga e compartilhe. Algumas histórias caminham, a de Marcos corre. Entre portas que se abrem e ruas estreitas, um jovem aprendeu o peso da pressa e o valor da volta. Nas primeiras viagens, o medo falou alto. Ele voltou. Mas a graça não fecha a estrada para quem tenta de novo. Com Barnabé, reaprendeu coragem. Com Pedro, ganhou memória de testemunha. Em Roma, ferros e tochas. A voz de Pedro virou mapa. A pena de Marcos, caminho. Seu evangelho respira ação. Mãos que tocam. Passos que alcançam. Milagres que acontecem logo. Quando a dor é urgente, a esperança também precisa ser. Marcos escreveu para feridos que não podiam esperar. Cada página é um socorro. O rei serve, cura, liberta. E segue adiante. Quem caiu no capítulo passado, encontra recomeço no próximo versículo.
No fim, o túmulo vazio corre à frente. O futuro já começou. Em casas simples, o rolo abriu de novo. Feridos respiraram fundo. E, como faísca em palha seca, a boa notícia avançou por vielas e portos. Rápida, viva, imparável. Se faltar fôlego, leia Marcos. O servidor ainda corre por você. Quer mais histórias como essas? Siga e compartilhe. Voz. Há feridas que mãos tocam e feridas que palavras curam. Voz. Lucas, médico amado, entre ungüentos e pergaminhos, aprendeu que memória também cicatriza. Voz. Não viu tudo com os próprios olhos, então ouviu quem viu. Registrou com cuidado, ordenou com carinho. Voz. Em suas linhas, a compaixão tem detalhes. Crianças, mulheres, estrangeiros, cada história recebe luz. Voz. Companheiro de viagem, seguiu mares e estradas com Paulo. Quando a dor apertou, ficou perto. Voz. Seu evangelho começa na esperança de um berço e caminha até corações acesos na estrada. Voz. Nos atos, o sopro vira mapa. Portas se abrem, línguas se entendem, a cidade treme, de vida. Voz. Lucas escreve como quem cuida. Limpa as feridas da dúvida, amarra com sentido, cobre com esperança. Voz. Quando a história parece ruído, ele oferece partitura e a fé encontra de novo o tom. Voz. Porque lembrar é permanecer, e permanecer é vencer o esquecimento. Voz. Em casas simples, rolos foram abertos. Peregrinos cansados descansaram os olhos nas linhas. E, como bálsamo discreto, o relato de Lucas curou feridas que ninguém via. Voz. Quando faltar fôlego, leia quem ficou por perto. Quer mais histórias como essas? Siga e compartilhe. A juventude não é um obstáculo, é um chamado que corre. Timóteo cresceu entre escrituras e afeto. Fé da avó, coragem da mãe, raízes que sustentam tempestades. Quando Paulo passou, o futuro bateu à porta, estradas se abriram, o mapa virou missão. Entre sinagogas e mercados, aprendeu a ouvir antes de falar e a servir antes de liderar. Cartas cruzaram mares com seu nome. Meu verdadeiro filho na fé. Paternidade que forma sem prender. Em Éfeso, a cidade fervia. Grupos, debates, ruídos. Timóteo manteve a chama no centro. Ninguém despreze tua mocidade, não como slogan, mas como responsabilidade. Exemplo na palavra, no amor, na pureza. Quando o peso veio, lembrou das mãos e orações. Dom não é brilho, é serviço. A mesa simples abriu pergaminhos e corações. A verdade com ternura. A disciplina com lágrimas. Porque firmeza sem carinho endurece. Carinho sem firmeza enfraquece. Ele escolheu ambos. Em vielas e pátios, jovens e anciãos sentaram juntos. A esperança deixou de sussurrar e começou a ensinar. E, pelo pó das estradas, o futuro veio de mãos dadas com a fidelidade. Se a juventude é chama, a fidelidade é óleo. Quer mais histórias como essas? Siga e compartilhe. Alguns apagam incêndios. Tito aprendeu a evitar que eles comecem. Em mares de Creta, as ondas batem forte. Nas ruas, vozes se cruzam, costumes se chocam. Tito chegou com um mapa diferente. Caráter antes de cargo, casa antes de púlpito. Entre pergaminhos e conversas, procurou gente íntegra. Mãos limpas, palavra inteira, coração hospitaleiro. Onde a confusão gritava, a verdade falou baixo. E foi ouvida. Ele alinhou o que estava torto. Líderes que servem, famílias restauradas, jovens sóbrios, anciãos cheios de boas obras. Graça que educa. Não licença para o erro, mas força para recomeçar. No porto, navios partiam. Nas casas, corações ancoravam. Ordem que nasce do amor e não do medo. Tito lembrou. Mostra-te em tudo exemplo de boas obras. Porque a vida prega antes da boca. Quando a cidade viu Constância, o barulho perdeu espaço. Em mesas simples, o pão circulou, e com ele, a paz.
Rostos que não vemos, mas vidas que mudam, assim a graça organiza o caos. E Creta, cercada de água, encontrou terra firme no caráter. Ordem mansa, esperança forte. Quer mais histórias como essas? Siga e compartilhe. No exílio de Pedras e Vento, João ouviu trombetas sem metal. 7 cartas viajaram antes de serem escritas, já estavam no coração das comunidades. Candelabros acesos, portas abertas, um trono acima dos tronos. Dragões não vencem quando a esperança escreve. No fim, não é o medo que assina a última linha, é o cordeiro. E a cidade que desce não tem noite, porque a luz não se apaga. Quem tem ouvidos, escute. A história ainda caminha para a luz. Entre rochas e sal, ele aprendeu a ver além do horizonte. Os passos das igrejas soaram como maré, ora forte, ora mansa, mas sempre voltando à praia da vida. E no rolo aberto, a dor ganhou sentido, a luta ganhou canto, a esperança ganhou forma. Porque a última palavra não é ruína, é nova criação. A visão não é de quem domina, mas de quem permanece fiel até o fim. Cada tribulação se transforma em testemunho quando a fé segura a mão da graça. E mesmo nos silêncios mais longos, a promessa continua pulsando como o coração do mundo. Quer mais histórias como essas? Siga e compartilhe.